Poucas pessoas consideram que certos erros no manuseio de ovos podem transformá-los em um produto potencialmente prejudicial. Os ovos são universalmente reconhecidos como uma das fontes mais valiosas de proteína de alta qualidade, abundantes em vitaminas e nutrientes essenciais. No entanto, uma parcela significativa dos consumidores não percebe que, se manuseado incorretamente, este alimento pode se tornar uma ameaça à saúde de maneiras bastante sutis. A verdade é que o benefício ou o dano potencial dos ovos é inteiramente determinado pelos métodos de preparo, condições de armazenamento e manuseio geral. Este material abordará 5 erros comuns que podem tornar os ovos mais prejudiciais do que benéficos para o corpo. Alguns desses aspectos podem surpreender, especialmente se a pessoa consumiu ovos da mesma forma habitual por muitos anos, sem pensar nas consequências. No entanto, uma vez que esses erros fundamentais sejam compreendidos, os consumidores poderão continuar a incluir ovos em sua dieta sem temer ameaças invisíveis ao bem-estar. A questão não se resume apenas a evitar falhas, mas a implementar ajustes elementares capazes de ter um impacto positivo significativo na saúde geral e na vitalidade. Será analisado em detalhes o que acontece quando os ovos são preparados incorretamente, e serão propostas etapas práticas para manter seu status como um componente seguro e nutritivo da dieta diária. Se o objetivo é que os ovos continuem a ser um superalimento valioso que promove a saúde, em vez de uma ameaça oculta, então é hora de começar a aprender. O primeiro erro comum, capaz de anular os benefícios dos ovos, é o seu cozimento excessivo. Uma das falhas mais frequentes no preparo culinário dos ovos é o aquecimento exagerado. Embora os ovos sejam ricos em proteína de alta qualidade, gorduras valiosas e vitaminas essenciais, cozinhá-los em temperaturas excessivamente altas pode provocar transformações indesejáveis na composição química do produto. Em situações onde os ovos são fritos em excesso, até ficarem marrons, cozidos demais, até a gema adquirir uma cor cinza esverdeada, ou preparados em fogo intenso, eles inevitavelmente passam por um processo de oxidação. Isso, por sua vez, pode levar à formação de compostos potencialmente perigosos. O colesterol oxidado, em particular, está associado ao aumento de processos inflamatórios no corpo e a uma maior probabilidade de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Se alguma vez sentiu um forte cheiro sulfuroso após cozinhar ovos por muito tempo, isso é um claro indicador de que foram cozidos em excesso. Esse fenômeno é explicado pela reação do enxofre, contido nas claras, com o ferro presente na gema, resultando na formação de sulfeto de ferro. Embora isso por si só não torne o ovo tóxico, é uma evidência inequívoca da degradação dos nutrientes durante o cozimento. A longo prazo, o consumo sistemático de ovos cozidos em excesso pode agravar ou provocar o desenvolvimento de problemas crônicos de saúde, especialmente em pessoas mais velhas, cujos organismos já são mais suscetíveis a condições inflamatórias. Como exemplo, podemos citar a história de Roberto. Aos 76 anos, ele consumia ovos diariamente no café da manhã por muitos anos. Ele gostava de fritá-los na frigideira até ficarem crocantes, acreditando que assim eram mais saborosos. No entanto, com o tempo, ele começou a notar um crescente desconforto no sistema digestivo e crises mais frequentes de azia. Depois que Roberto soube do perigo potencial do colesterol oxidado, ele mudou sua abordagem de preparo, passando a usar fogo baixo, o que permitia obter ovos com uma consistência mais macia, evitando a fritura agressiva. Após apenas algumas semanas, ele sentiu uma melhora significativa em seu bem-estar. O inchaço diminuiu e seu nível de energia ao longo do dia aumentou notavelmente. Outro problema significativo associado ao cozimento excessivo dos ovos é a potencial destruição de alguns de seus componentes nutricionais mais importantes. Os ovos são ricos em vitamina B12, ácido fólico e poderosos antioxidantes, como luteína e zeaxantina, que desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde cerebral e do sistema visual. No entanto, a exposição prolongada a altas temperaturas reduz substancialmente a biodisponibilidade desses nutrientes vitais, o que significa que o corpo pode não absorver todos os benefícios potenciais dos ovos consumidos. Se uma pessoa considera os ovos uma fonte fundamental de nutrição, a correção de seu preparo torna-se tão criticamente importante quanto o próprio consumo. A boa notícia é que não é necessário excluir completamente os ovos da dieta para evitar os riscos mencionados. Basta ter consciência e atenção aos métodos de seu preparo culinário. Cozinhar ovos em temperaturas moderadas, seja cozinhando-os levemente, preparando-os poché ou fazendo ovos mexidos suaves, ajuda a preservar seus valiosos nutrientes, minimizando simultaneamente os processos de oxidação. Ao fritar ovos, o uso de calor moderado e a evitação do douramento excessivo podem contribuir significativamente para a preservação de suas propriedades benéficas.
Ajustes aparentemente insignificantes como esses podem ter um impacto considerável na capacidade do corpo de extrair o máximo benefício dos alimentos consumidos, minimizando ao mesmo tempo a exposição a ameaças desnecessárias à saúde. O segundo erro comum é o consumo de ovos crus ou mal cozidos. Muitas pessoas acreditam erroneamente que consumir ovos crus ou insuficientemente cozidos é a maneira ideal de extrair a quantidade máxima de nutrientes. No entanto, elas não percebem que essa abordagem acarreta sérios riscos à saúde. Embora os ovos sejam ricos em proteínas, vitaminas e minerais, seu consumo cru pode expor a pessoa a bactérias nocivas, como a salmonela, capazes de causar intoxicação alimentar grave. Esse perigo é especialmente relevante para idosos, pois seu sistema imunológico enfraquece naturalmente com a idade, dificultando o combate eficaz às infecções. O que para um organismo jovem pode resultar em um leve mal-estar, para uma pessoa idosa pode se transformar em uma condição que ameaça a vida. Se alguma vez consumiu produtos como maionese caseira, massa de biscoito crua ou ovos cozidos com gema líquida, existe a possibilidade de ter se exposto inconscientemente ao risco. A infecção por salmonela, embora não seja um fenômeno universal, de forma alguma deve ser subestimada. Os sintomas da infecção podem incluir febre, cólicas abdominais, diarreia e até desidratação. Para idosos, isso pode rapidamente se tornar um problema de saúde grave, exigindo hospitalização em casos severos. E embora muitos consumidores presumam que os ovos comprados em lojas são absolutamente seguros, mesmo os exemplares de aparência mais limpa podem conter bactérias se não forem devidamente processados ou armazenados. Considere o caso de Margarida, uma mulher de 68 anos que, por muitos anos, preferia começar a manhã com um nutritivo smoothie que incluía um ovo cru. Ela estava convencida de que essa era a melhor maneira de absorver todos os nutrientes. No entanto, um dia ela sentiu fortes dores abdominais e náuseas, que duraram vários dias. Após uma visita ao médico, ela foi diagnosticada com salmonelose. Ela nunca suspeitou que os ovos que consumia há tanto tempo pudessem ser a causa de seu mal-estar. Depois que Margarida passou a consumir apenas ovos completamente cozidos, ela nunca mais teve incidentes semelhantes e continuou a receber os mesmos nutrientes sem qualquer risco. Outra razão para evitar ovos crus é que eles contêm um composto chamado avidina, que tem a capacidade de se ligar à biotina, uma vitamina bem importante que apoia o metabolismo, a função nervosa, bem como a saúde da pele e do cabelo. Ao consumir ovos crus, a avidina impede a absorção adequada da biotina pelo corpo, o que pode levar à sua deficiência ao longo do tempo. Felizmente, o cozimento dos ovos desativa a avidina, permitindo que o corpo absorva todos os valiosos nutrientes sem quaisquer impedimentos. Algumas pessoas insistem que ovos crus são seguros se forem orgânicos ou de galinhas caipiras, mas a verdade é que qualquer ovo, independentemente de sua origem, pode potencialmente conter bactérias. A melhor maneira de se proteger é garantir que os ovos estejam completamente cozidos. Ovos mexidos, ovos cozidos e ovos poché, preparados até que as claras e as gemas fiquem firmes, são opções absolutamente seguras. Se a preferência for por gemas líquidas, o uso de ovos pasteurizados pode reduzir o risco, mas o cozimento completo sempre permanece a escolha mais confiável. O terceiro erro comum é o armazenamento inadequado de ovos cozidos. Muitas pessoas não dão a devida atenção à forma como armazenam os ovos após o cozimento, mas o armazenamento incorreto pode transformar uma refeição perfeita em um foco de bactérias nocivas. Quando os ovos permanecem em temperatura ambiente por muito tempo ou são armazenados incorretamente, eles rapidamente se tornam impróprios para consumo. As bactérias se multiplicam rapidamente em ambientes quentes, e assim que os ovos atingem a faixa de temperatura perigosa de 4,4 a 60 graus Celsius, 40 a 140 graus Fahrenheit, patógenos nocivos podem começar a crescer ativamente em apenas algumas horas. Isso é especialmente crítico para idosos, pois a intoxicação alimentar tende a ter um impacto mais grave em seus organismos em comparação com os jovens. Se alguma vez um prato de ovos mexidos foi deixado sobre a mesa por algumas horas e depois consumido, a pessoa pode ter se exposto inconscientemente ao risco. Quanto mais tempo os ovos cozidos ficam fora da geladeira, maior a probabilidade de desenvolvimento de bactérias como salmonela, listeria e E. coli. Embora o armazenamento de ovos cozidos na geladeira possa retardar o crescimento bacteriano, eles devem ser sempre armazenados corretamente em um recipiente hermético e consumidos em poucos dias. Por exemplo, ovos cozidos são recomendados para serem consumidos em uma semana, enquanto ovos mexidos ou fritos são melhor consumidos em 3-4 dias. Considere o caso de Jorge, um homem de 72 anos que gostava de preparar uma grande porção de ovos mexidos no início da semana para economizar tempo no preparo diário. Ele os deixava em um recipiente mal fechado na geladeira, pegando uma porção todas as manhãs. No entanto,
Após vários episódios de desconforto abdominal e náuseas, ele percebeu que a causa poderiam ser seus hábitos de armazenamento. Depois que Jorge passou a usar recipientes herméticos e a preparar porções menores, ele se livrou completamente dos problemas digestivos. Outro problema relacionado ao armazenamento inadequado de ovos é o risco de contaminação cruzada. Se os ovos cozidos forem colocados próximos à carne crua, vegetais não lavados ou outros produtos potencialmente contaminados, eles podem absorver bactérias nocivas. Muitas pessoas erroneamente acreditam que ovos cozidos são seguros porque já passaram por tratamento térmico, mas, após o resfriamento, eles se tornam tão vulneráveis à contaminação bacteriana quanto qualquer outro alimento perecível. Um dos erros frequentemente negligenciados é o reaquecimento incorreto dos ovos. Se alguma vez precisou reaquecer sobras de ovos no micro-ondas e notou uma textura emborrachada ou um cheiro desagradável, isso se deve ao fato de que os ovos não toleram bem o reaquecimento. O calor excessivo não só pode destruir nutrientes, mas também criar uma consistência dura e completamente pouco apetitosa. A maneira ideal é reaquecer os ovos cuidadosamente na panela em fogo baixo, adicionando uma pequena quantidade de umidade, como água ou caldo, para evitar que ressequem. Se o uso do micro-ondas for inevitável, recomenda-se reaquecê-los em intervalos curtos, mexendo periodicamente, para preservar ao máximo a textura desejada. Se o objetivo é evitar intoxicações alimentares e extrair o máximo benefício dos ovos, é crucial garantir seu armazenamento correto. Eles devem estar na geladeira e ser consumidos dentro dos prazos seguros. A forma como uma pessoa manuseia os alimentos pode ser decisiva para a sua saúde, e algo tão simples quanto o armazenamento correto dos ovos pode prevenir problemas digestivos desnecessários e ajudar a manter o bem-estar ideal. O quarto erro comum, capaz de transformar ovos em uma ameaça à saúde, é o consumo daqueles que apresentam danos, prazo de validade vencido ou foram armazenados inadequadamente. Embora os ovos possam parecer perfeitamente normais por fora, se o prazo de validade expirou ou se a casca apresenta até mesmo uma pequena rachadura, eles podem conter bactérias perigosas, como a salmonela. Isso é especialmente crítico para idosos, pois o processo de envelhecimento enfraquece o sistema imunológico, dificultando o combate a infecções das quais os jovens podem se recuperar com muito mais facilidade. Se alguma vez, ao abrir a geladeira, surgiu a dúvida sobre a adequação dos ovos, a pessoa não está sozinha nisso. Muitos confiam na data de validade impressa na embalagem, mas não percebem que os ovos às vezes podem estragar antes dessa data ou, inversamente, durar um pouco mais, dependendo das condições de armazenamento. A melhor maneira de verificar a frescura é um simples teste de água. Para isso, deve-se colocar o ovo em uma tigela com água fria. Se ele afundar e ficar horizontal no fundo, está fresco. Se ficar na vertical, ainda está bom, mas deve ser usado em breve. Se flutuar na superfície, é melhor descartá-lo sem hesitação. Tomemos, por exemplo, Evelyn. Ela tem 74 anos e sempre foi cautelosa na escolha dos alimentos, mas nunca pensou muito em verificar os ovos antes de usar. Certa manhã, ela quebrou um ovo na frigideira e notou um cheiro estranho, mas ignorou e o cozinhou mesmo assim. Algumas horas depois, ela começou a sentir náuseas e cólicas abdominais. Após uma visita ao médico, ela soube que tinha intoxicação alimentar causada por um ovo estragado. A partir daquele dia, ela passou a fazer o teste da água antes de usar os ovos e nunca mais teve problemas semelhantes. Outro fator importante é como os ovos são manuseados antes de chegarem à casa do consumidor. Se os ovos foram armazenados em temperatura inadequada, seja na loja, durante o transporte ou mesmo na geladeira doméstica, pode-se formar condensação neles, o que cria um ambiente ideal para o crescimento de bactérias. É por isso que é extremamente importante sempre armazenar os ovos na parte mais fria da geladeira, e não na porta, onde as variações de temperatura são mais comuns. Ovos rachados representam outro perigo oculto. Mesmo que um ovo pareça intacto ao ser comprado, pequenas rachaduras, quase imperceptíveis, podem servir como porta de entrada para bactérias. Se acidentalmente um ovo rachado foi adquirido, é melhor descartá-lo do que arriscar a saúde. O mesmo se aplica a ovos com cheiro incomum ou alteração de cor, são sinais claros de que estragaram e não devem ser consumidos. O quinto e último erro comum que as pessoas cometem ao preparar ovos é o uso do tipo inadequado de óleo vegetal. Embora os ovos em si sejam ricos em proteína de alta qualidade, gorduras saudáveis e nutrientes essenciais, a escolha do óleo para cozinhá-los pode ser o fator decisivo entre obter um prato nutritivo e um que contribua para a inflamação e riscos de saúde a longo prazo. Muitas pessoas não percebem que alguns óleos, especialmente os óleos vegetais altamente processados, se decompõem em altas temperaturas, formando compostos nocivos que, com o tempo, podem causar danos ao corpo. Se alguma vez ovos foram fritos em margarina, óleo vegetal ou outros óleos de sementes refinados,
como soja, milho ou canola, existe a possibilidade de que a pessoa tenha se exposto inconscientemente a gorduras trans e lipídios oxidados. Essas gorduras não saudáveis estão intimamente ligadas ao aumento de processos inflamatórios no corpo, ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e até mesmo à diminuição da função cognitiva em idosos. Ao contrário das gorduras naturais, que o corpo é capaz de processar eficientemente, as gorduras trans perturbam o funcionamento normal das células, levando a danos a longo prazo. Idosos, em particular, devem ter cautela especial em relação ao consumo de gorduras, pois a inflamação crônica está associada a várias doenças relacionadas à idade, incluindo artrite e patologias cardiovasculares. Como exemplo, podemos considerar Frank, um homem de 78 anos que cozinhou ovos em óleo vegetal por décadas. Ele nunca pensou muito nisso, acreditando que óleo era apenas óleo. No entanto, ao saber dos perigos dos óleos de sementes altamente processados, ele mudou para alternativas mais saudáveis, como manteiga e azeite de oliva. Em apenas algumas semanas, ele notou que se sentia menos letárgico após as refeições, e sua digestão melhorou visivelmente. Ele não mudou a composição de sua dieta, apenas a forma de cozinhar, e essa mudança aparentemente insignificante teve um impacto notável em seu bem-estar diário. Outro problema relacionado aos óleos vegetais é o seu ponto de fumaça, a temperatura na qual eles começam a se decompor e a liberar compostos nocivos. Muitos óleos vegetais possuem um baixo ponto de fumaça, o que significa que se tornam instáveis quando expostos a altas temperaturas. Quando isso acontece, eles produzem radicais livres, moléculas instáveis que podem danificar as células e acelerar os processos de envelhecimento. Se uma pessoa frequentemente frita ovos em altas temperaturas, usando esses óleos, ela pode estar inconscientemente provocando estresse oxidativo em seu corpo. A melhor abordagem é escolher óleos que mantenham a estabilidade ao serem aquecidos. Manteiga, ghee, manteiga clarificada, óleo de cocô e azeite de oliva extra virgem são todas excelentes escolhas para cozinhar ovos. Essas gorduras não apenas melhoram o sabor do prato, mas também fornecem ao corpo nutrientes essenciais que apoiam a saúde cerebral, a função cardíaca e o bem-estar geral. Se a preferência for por uma opção mais leve, o óleo de abacate também é uma excelente escolha, pois possui um alto ponto de fumaça e um equilíbrio saudável de gorduras monoinsaturadas. A principal conclusão de tudo o que foi dito acima é que não importa apenas o que se come, mas também como se cozinha. Ovos são uma fantástica fonte de nutrientes, mas se forem preparados com o óleo errado, podem se transformar de um alimento que promove a saúde em algo que contribui para a inflamação e o desenvolvimento de doenças. Uma simples mudança nos hábitos culinários pode ter um impacto significativo na saúde a longo prazo, garantindo que o corpo obtenha todos os benefícios dos ovos consumidos. Em conclusão, agora que foram abordados esses 5 erros comuns, vale a pena dedicar um minuto para refletir sobre como os ovos foram preparados e consumidos. Embora os ovos sejam um dos alimentos mais nutritivos, pequenas mudanças na forma como são cozidos, armazenados e manuseados podem determinar se eles apoiarão a saúde ou exporão o corpo a riscos inconscientemente. A boa notícia é que evitar esses erros é bastante simples, e, uma vez feito isso, é possível desfrutar dos ovos de uma maneira que realmente beneficie o corpo. Se os ovos foram cozidos em excesso anteriormente, vale a pena tentar reduzir a temperatura de cozimento para preservar seus nutrientes e evitar a oxidação prejudicial. Se foram consumidos crus ou mal cozidos, deve-se considerar a transição para ovos completamente cozidos para reduzir o risco de intoxicação alimentar. O armazenamento correto é igualmente importante. Manter os ovos cozidos na geladeira e manuseá-los com cuidado pode prevenir o crescimento de bactérias. E se nunca se pensou em verificar rachaduras ou prazos de validade, um simples teste de água pode ajudar a garantir que os ovos estejam frescos e seguros para consumo. Finalmente, o uso do óleo vegetal correto pode fazer uma diferença crucial, ajudando a evitar inflamações desnecessárias e, ao mesmo tempo, aumentando o valor nutricional do prato. O corpo depende dos alimentos que uma pessoa ingere para funcionar da melhor forma, e escolhas mais inteligentes nos métodos de cozimento podem ter um impacto duradouro na energia, digestão e saúde geral. Não se trata de abandonar os ovos, mas de desfrutá-los de forma a maximizar seus benefícios e minimizar os riscos potenciais.